Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio de Kings of History, um podcast onde falamos de todos os reis de Portugal de forma cronológica. No episódio passado ficámos a conhecer com maior pormenor os conflitos que Dom Afonso II tinha com as suas irmãs e como conseguiu resolver rapidamente estes conflitos com a sua irmã mais nova. Em relação às outras duas, está a ser um pouco mais complicado, como já vimos. Terminámos o último episódio num momento tenso para o monarca português. O seu reinado estava ameaçado e até Coimbra estava rendida ao invasor Afonso IX de Leão. Mas ainda mais alarmante era a presença do irmão de Dom Afonso II, Dom Pedro, que participava nestas invasões com possíveis pretensões ao trono português e via o seu irmão num momento de fraqueza. Vamos hoje ficar a saber como Dom Afonso II conseguiu desembaraçar este novelo de problemas e vamos também dar uma vista de olhos para o que se passava no resto da Península Ibérica, pois os poderes estavam a mudar e a reconquista a ganhar nova chama. Mas não vamos terminar este episódio sem falar de uma grande conquista por parte dos portugueses. Mas antes de começarmos, gostaria de lembrar a todos que podem ouvir todos os episódios até agora lançados através do nosso website, kingsofhistory.buzzsprout.com, e que também nos podem seguir nas redes sociais para estarem sempre a par de quando lançamos episódios e muitas outras coisas. E se sentirem generosos e quiserem ajudar, passem pelo nosso Patreon. Vamos então continuar a nossa viagem. Como já falámos no último episódio, Dom Afonso II e o seu reino estavam a passar por um mau bocado. Para além da guerra civil que travava com as suas irmãs, via agora Afonso IX de Leão entrar pelo seu território a norte e conquistar parte dele, chegando mesmo a Coimbra e a colocar esta cidade em risco. A tensão era muita, pois o lugar de Dom Afonso II no trono estava em risco. Mas como podemos calcular, na altura as alianças que os monarcas faziam entre si eram parte importante para a sobrevivência de um reino soberano. Afonso VIII de Castela, ao regressar de Naves de Tolosa, pressionou Afonso IX de Leão a retirar-se de Portugal e a devolver todos os castelos tomados aos portugueses. Isto foi um enorme alívio para Dom Afonso II e para o seu reino. E podemos dizer também que Dom Pedro, com as suas hipotéticas pretensões ao trono, via a sua oportunidade de escapar. Esta seria muito provavelmente a última. Dom Afonso II passou a maior parte deste tempo difícil em Guimarães, sem grandes hipóteses de retaliar a invasão do seu monarca vizinho e com um sério risco de perder o reino. Quando o seu aliado castelhano veio ao seu auxílio, Dom Afonso II pôde finalmente regressar a Coimbra e em novembro de 1212 assina as tréguas com Afonso IX de Leão com o apoio de Afonso VIII de Castela. Podemos agora perguntar: como é que um reino que, durante tantos anos, pôde bater-se de igual para igual com Leão, estava agora perto de cair com aparente facilidade? Para respondermos a isso, temos de ver as coisas num prisma geopolítico. Afonso IX de Leão era um rei veterano, há décadas no trono e com os seus apoios bem firmados. Além disso, contava com a aliança de grandes nobres portugueses, como o antigo mordomo-mor de Portugal e de outras linhagens importantes. Ao passo que Dom Afonso II tinha chegado a um trono instável, sem apoios consolidados e com uma parte da nobreza contra a coroa, como resultado das políticas do seu pai. De qualquer das formas, o conflito entre Dom Afonso II e Afonso IX de Leão foi resolvido através das tréguas assinadas em novembro de 1212, como já referimos. O monarca português aproveitou que agora estava numa situação mais calma com os reis vizinhos e decide voltar a focar o seu olhar no interior do seu reino, e abre uma nova guerra contra as irmãs. Estas tinham acabado de perder o apoio do rei de Leão por causa das tréguas que este assinou com o rei português. Esta nova guerra entre Dom Afonso II e as irmãs foi de curta duração, durando apenas meio ano, talvez por causa da falta de apoio do rei leonês. Esta guerra terminou com um acordo feito entre ambas as partes em 1214 e que foi confirmado em 1223 com novos elementos. Basicamente, este acordo inicial dizia que Dom Afonso II reconhecia e confirmava as suas irmãs como senhoras dos territórios que lhes tinham sido dadas pelo pai, podendo estas usufruir das rendas destes territórios, e até acabou por aceitar os forais que elas tinham outorgado a alguns daqueles territórios em 1212. Contudo, o rei foi reconhecido como suzerano, que confirmava as nomeações dos juízes e dos alcaides daqueles territórios. Mas mais importante ainda, e o que já referimos atrás, foi que, passado 9 anos deste acordo, em 1223, Dom Afonso II conseguiu o compromisso das infantas de que, à morte destas, todos aqueles senhorios revertiam a favor da coroa.
o que não alienaria estes patrimónios dos futuros reis de Portugal. Com os ânimos mais calmos entre a família real portuguesa, vamos virar o nosso foco para o resto da Península Ibérica, com mais atenção para Leão. Estamos no ano de 1214, e como já referimos nos primeiros episódios de Dom Afonso II, este ano é fundamental para compreendermos os rumos futuros dos reinos peninsulares. Começando por Leão, no mês de agosto de 1214, Afonso IX de Leão perdeu o seu herdeiro predileto, Fernando, filho da portuguesa Dona Teresa, ex-esposa deste rei e irmã de Dom Afonso II. E agora que já abordámos o conflito entre Dom Afonso II e as irmãs, conseguimos perceber o que se passava em paralelo na vida de Dona Teresa. Fosse por mera coincidência, por consequência ou uma causa, facto é que, no ano em que os ânimos com o irmão acalmaram, esta perde o seu único filho varão. Fernando, filho de Dona Teresa, estava associado à documentação régia de Leão desde cedo e ao governo do pai desde pelo menos 1211. Vocês poderão estar a perguntar, sendo Fernando resultado de um matrimónio anulado, teria este os mesmos direitos ao trono? A resposta mais direta que podemos dar é que isso não tinha qualquer relevância. O próprio Afonso IX também viu o casamento dos seus pais ser anulado e mesmo assim subiu ao trono. E se fôssemos a considerar anulações de matrimónios como argumento para impedir a sucessão ao trono, Afonso IX não teria herdeiros legais, porque também o seu segundo casamento com Berengária de Castela foi anulado. Deste casamento com Berengária nasceu um filho, e para vos confundir um bocadinho mais, este também se chamava Fernando. Ora, este Fernando poderia ser a solução para a futura sucessão ao trono de Leão, mas também poderia ser um novo problema. Isto porque Dona Teresa teve também duas filhas do casamento com Dom Afonso IX de Leão, e visto que Fernando, o seu único filho, faleceu, poderia uma destas filhas herdar o trono de Leão, ou seria este o destino de outro Fernando, filho de Berengária? Isto não seria uma questão a colocar se Afonso IX de Leão não estivesse bastante reticente, até ao ano de 1230, em considerar Fernando como seu novo herdeiro. Olhando agora para Castela, o aliado dos portugueses, o grande Afonso VIII, acaba por falecer em 1214. 3 anos antes, este tinha perdido o seu herdeiro predileto, em 1211, por sinal também chamado Fernando. Sim, este era outro Fernando. Nada a ver com os filhos de Afonso IX de Leão. Com a morte deste Fernando, Afonso VIII de Castela, ainda em vida, aposta as suas fichas no seu pequeno Henrique, que na altura da morte do seu irmão tinha apenas 7 anos de idade. À data da morte de Dom Afonso VIII de Castela, sobe ao trono o pequeno Henrique, agora com 10 anos de idade. Este evento mudou radicalmente a dinâmica das relações entre os reis na Península Ibérica. De repente, o reino mais poderoso da Espanha era governado por um rei com apenas 10 anos de idade, fazendo com que este não consiga aproveitar a vantagem gigantesca que a vitória de Navas de Tolosa, a campanha que o seu pai fez contra os almohadas, e também aproveitar-se do início do colapso destes últimos. Mas Henrique não era o único rei menino na península. Como já tínhamos falado no primeiro episódio deste rei, que estamos a tratar, em Aragão também se vivia momentos de incerteza. O seu rei, Pedro II de Aragão, morre de forma precoce em 1213 na Batalha de Muret, deixando no trono um infante com apenas 5 anos de idade, Jaime I. Poderão já estar a ver onde queremos chegar. Afonso IX de Leão era agora o rei mais veterano e poderoso no contexto peninsular. E como devem calcular, isto eram muito más notícias para Portugal. Portugal, um reino que ainda estava bastante fragilizado com a sucessão ao trono após a morte de Dom Sancho I, e também com todos os conflitos com as suas irmãs que a política de centralização de Dom Afonso II trouxe. Só havia uma solução, e numa jogada de mestre por parte de Dom Afonso II, este reafirma a aliança luso-castelhana e, em 1215, dá-se o início do casamento do pequeno Henrique I de Castela com a sua irmã Mafalda. Este casamento, para além de reafirmar a aliança entre estes dois reinos, apaziguava também um rival com quem o monarca português já tinha tido problemas, Afonso IX de Leão. Ora bem, vou-vos dizer uma coisa que vocês não vão acreditar. Este casamento foi anulado no ano seguinte. Não só pela proximidade de sangue dos noivos, mas também porque este nunca foi consumado. Ora, é fácil de perceber porque é que nunca foi consumado. Embora a noiva Mafalda tivesse já 19 ou 20 anos, o noivo era um menino de apenas 11. Como já vimos no episódio anterior,
Dona Mafalda, depois do seu casamento ser anulado, volta para Portugal, onde ingressa no mosteiro de Aroca, do qual era patrona. Voltemos as nossas atenções para o reino de Dom Afonso II. Portugal entrava agora no ano de 1215 como sobreviventes de uma tempestade terrível que durava desde que tinha subido ao trono. Mas agora que tinha acalmado, o rei procurava um novo começo, embora soubesse que, por tudo o que tinha acontecido, as nuvens negras ainda não tinham passado. Como sabemos, no ano anterior, em 1214, Dom Afonso II tinha redigido o seu primeiro testamento. Testamento este que consagrou pela primeira vez a língua portuguesa como língua documental. Lembram-se de falarmos disso? Pois bem, mas agora que as coisas estavam mais calmas, quais seriam os focos de ação do monarca português? Comecemos pelos seus itinerários. Se nos primeiros anos Dom Afonso II teve de se deslocar pelo reino por força dos conflitos que existiam e por pressão dos inimigos, depois de 1214 este vai circular bastante pelo seu território. Sobre os itinerários do rei, existem várias visões apresentadas por diversos autores, mas uma delas aponta para a governação pela itinerância. O que é que isto significava ao certo? A melhor forma de um rei afirmar a autoridade sobre o seu território era estar em constante movimento pelas várias terras onde queria exercer o seu poder. Isto era importante, pois, como convém recordar, no início do século XIII as fronteiras de Portugal não estavam bem definidas, principalmente entre Leão e os Almohadas. Em Leão existiam ainda muitos pontos de imprecisão e de disputa, sobretudo na zona de Ribacoa, na Beira Alta. Com os Almohadas a fronteira era volátil e sujeita a pequenas campanhas e aos forçados de parte a parte, fazendo a fronteira flutuar levemente a sul do Rio Tejo e também ao redor da Praça de Évora, praça esta que permaneceu sempre um baluarte lusitano em terras dominadas pelos mouros. Os trajetos do rei, que de imediato conseguimos ver que evitou o noroeste senhorial, à exceção de Guimarães, parece ter-se desenrolado sobretudo pelo centro atual de Portugal, nomeadamente pelas Beiras. Entre as cidades que mais visitou e onde mais tempo passou, conta-se, para além de Coimbra e Guimarães, Santarém. Antes de voltarmos as nossas atenções para o movimento da Reconquista, temos de olhar um pouco para a situação atual dos Almohadas. Já não falamos neles há algum tempo. Estes, após a derrota em Navas de Tolosa, a campanha do agora falecido Dom Afonso VIII de Castela, onde participaram contingentes portugueses, o califa retirou-se para Marrakech e não voltou a sair do norte de África, nem regressou à península para tentar travar Afonso VIII de Castela, que ia conquistando praças militares na sua fronteira. Este califa viria a morrer passado 17 meses da Grande Batalha, em 1213, e com a sua morte a situação deteriorou-se no seio do seu império. Em 1216, a facção dos Merinidas venceu os Almohadas, bem no coração do seu império, e tomou a cidade de Fez, declarando assim o início do Sultanato Merinida, que iria suceder aos Almohadas algumas décadas depois. Ora, isto significava que estas guerras iriam absorver todas as atenções e energias dos Almohadas, permitindo que, na década seguinte, partes de África começassem a declarar a sua independência. No Al-Ándalus, iríamos voltar na próxima década aos reinos Taifa, como a Taifa de Múrcia, a primeira a declarar a sua independência. Mas disto falaremos mais tarde. Para já, conseguimos perceber que, com o enfraquecimento do prestígio almohada após a derrota nas Navas de Tolosa e com as guerras e revoltas no Magreb, a parte muçulmana na Península Ibérica ficou subitamente muito mais vulnerável. Ora, esta era a altura ideal para os reinos cristãos peninsulares aproveitarem para prosseguir com a Reconquista. Mas como já vimos, a morte de Afonso VIII de Castela e a de Pedro II de Aragão resultou em 2 reinos na Península Ibérica governados por 2 menores, Henrique, de apenas 10 anos, e Jaime com 5, respectivamente. Isto significou que os cristãos não conseguiram aproveitar imediatamente a situação fragilizada dos almohadas para dar o cheque-mate a estes no Al-Ándalus. Aliás, em 1214, Castela até pediu tréguas aos almohadas, que eram agora também governados por um menor depois da morte do califa, que, durante o seu reinado, não conseguiu sair de Marrakech, pois, mesmo ali ao lado, em Fez, os Merinidas eram uma ameaça cada vez maior. Mas então, e Leão? Parecia ser o único reino capaz de aproveitar este momento.
Assim o fez. Afonso IX conseguiu reconquistar em 1213 a importantíssima cidade de Alcântara, que já mencionámos noutros episódios. Esta cidade, detentora da única ponte funcional sobre o rio Tejo num raio de quilómetros, serviria para alimentar as ambições do reino leonês em relação a territórios a sul. Esta sua ambição a sul traduziu-se no cerco de Mérida, que foi um fracasso e, por 4 vezes, num espaço de uma década, Cáceres resistiu às investidas leonesas. Mas, eventualmente, Afonso IX de Leão conseguiu conquistar Cáceres mais tarde, em 1229. Então, e Portugal? O que estaria à mente de Dom Afonso II a magicar? Bem, não podemos dizer o que ia na mente do monarca português, mas o que sabemos é que não pareceu haver qualquer esforço para prosseguir com a reconquista, pelo menos numa fase inicial. É verdade que Dom Afonso II fez várias doações às ordens militares que guardavam a fronteira, como por exemplo a doação de avis que fez aos Cavaleiros de Évora, como já tínhamos referido. Mas fora isso, não houve mais nada que mostrasse uma intenção clara de Dom Afonso II aproveitar esta altura para prosseguir com a reconquista de terras muçulmanas na península. Este facto foi usado pela historiografia portuguesa para, de certa forma, atacar este rei, que não tinha nada em comum com os reis guerreiros e conquistadores que o tinham antecedido e, apesar de ter sido um grande organizador do poder e das leis em Portugal, também não passou grandes forais nem manifestou seu poderio noutras áreas ou até junto dos seus vizinhos. Vamos avançar até o ano de 1217 e, entre abril e maio, vemos Dom Afonso II em Lisboa a confirmar certos privilégios da cidade. E podemos também quase assegurar que este estaria a supervisionar uma campanha a terras mouras. Esta campanha seria Alcácer do Sal. Depois de anos a tentar arrumar a casa por causa dos conflitos das suas irmãs e com o seu vizinho que entrou em sua casa sem ser convidado, Dom Afonso II tinha agora a oportunidade de expandir as fronteiras do reino para sul. Mas como já temos vindo a falar, o rei português tinha graves problemas de saúde e não podia participar no campo de batalha. E é isso mesmo que vemos nesta altura, pois o rei voltou em junho de 1217 para Coimbra e foi só no mês seguinte, segundo alguns indícios, que começou o cerco ao Alcácer do Sal. As forças portuguesas que participaram neste cerco eram maioritariamente constituídas por ordens militares, com a especial participação dos Cavaleiros de Santiago, pois a península de Setúbal e a Foz do Sado era a sua zona por excelência. Para além das forças do Templo, dos hospitalários e contingentes reais, participaram também neste cerco um contingente de cruzados, que vinham em resposta à proclamação da Quinta Cruzada. Esta Quinta Cruzada foi proclamada pelo Papa Inocêncio III no Concílio de Latrão. Esta seria uma das suas últimas grandes medidas, uma vez que morreu no dia 16 de julho de 1216. O Papa Inocêncio III deixou a sua marca nos livros de história, visto que foi ele que presidiu a destruição do Império Bizantino durante a Quarta Cruzada. Foi ele que lançou uma cruzada em pleno coração da Europa contra os cátaros, ou albigenses. E este Papa foi ainda uma pedra no sapato de muitos reis e também da dinastia imperial dos Hohenstaufen. A ele sucedeu Honório III, que também teve um papel importantíssimo no desenrolar dos acontecimentos em Portugal. Se acham o tema das cruzadas interessante, ouçam os episódios de interlúdio parte 3, 4 e 5 para saber mais sobre a influência que estas tiveram no mundo que vivemos nos dias de hoje. Vamos então regressar à campanha contra Alcácer do Sal. Como dissemos antes, nesta campanha participou um contingente de cruzados que tinha como destino a Terra Santa, mas estes viram em Lisboa um porto de abrigo durante a sua viagem. Acho que não é preciso pensar muito, especialmente se ouviram os episódios dos 2 reis de Portugal anteriores, para saber o que iria acontecer aqui, pois isto é tirado a papel químico das campanhas contra Lisboa e contra Silves, protagonizadas por Dom Afonso Henriques e Dom Sancho I, respectivamente. Agora, num tom de brincadeira, parece que existia um livro na corte portuguesa, escrito por Dom Afonso Henriques, que continha instruções de como conquistar praças e cidades aos muçulmanos a sul. Este livro tinha apenas 3 passos. Passo 1. Esperar que o Papa convoque uma cruzada. Passo 2. Aliciar os cruzados que passam pela costa portuguesa a caminho de Terra Santa. Passo 3. Lucrar. Voltando com um tom mais sério, o bispo da cidade de Lisboa, Dom Soeiro Viegas,
recebeu os cruzados muito bem e tentou convencê-los da justiça da campanha portuguesa. Mostrou-lhes que não precisavam de ir para tão longe combater infiéis, pois a Península Ibérica era um território tão importante e merecedor como a Terra Santa, por causa das várias bulas papais que tinham sido dadas aos monarcas hispânicos. Além disso, Alcácer do Sal era a cidade onde partiam as principais ameaças às terras cristãs, nomeadamente Lisboa. Por isso, pedia-se aos cruzados a ajuda para levar a cabo a conquista daquela praça tão forte, tão ameaçadora e tão rica e cheia de espólio, coisa que não podia faltar. Assim foi. Os cruzados que tinham chegado em meados de julho de 1217 saíram do estuário do Tejo no dia 30 para se juntarem ao exército português que já cercava a cidade. Segundo alguns cronistas, o número do exército português era de 20.000 peões, ou seja, apenas infantaria, sem contar com a cavalaria. Isto é francamente exagerado, mas podemos retirar daqui a ideia da importância que se atribuiu a este feito. Esta praça de Alcácer do Sal já tem uma longa história com os portugueses. Se bem se recordam, esta já tinha oferecido grande resistência a Dom Afonso Henriques quando este a tentou conquistar, permanecendo desde 1147 até cerca de 1158 em mãos muçulmanas e resistindo a pelo menos 2 cercos do rei fundador. A reputação desta cidade como inconquistável tinha a sua razão de ser. Esta tinha uma posição elevada junto ao rio Sado e tinha vários fossos profundos parcialmente cheios de água. Por várias vezes os cristãos tentaram encher o fosso com entulho, palavra que as fontes referem, e troncos e outras coisas que pudessem deitar à mão. Mas os muçulmanos, lá do alto das muralhas, conseguiam atear fogo aos montes de biomassa e conseguiam frustrar os atacantes com outras tentativas para ultrapassar as defesas. Segundo as crónicas e os relatos, durante o cerco à cidade, vieram ao auxílio dos muçulmanos 3 ou 4 contingentes das forças andaluzas, que vinham de Sevilha, Córdoba, Badajoz e Jaén. A batalha entre estas forças muçulmanas e o exército português que cercava a cidade deu-se no dia 11 de setembro, tendo resultado numa retumbante vitória para o lado cristão e na destruição das esperanças para os que estavam dentro das muralhas. Nos dias seguintes, após vários assaltos, os cristãos conseguiram ir tombando várias secções das muralhas, até que, finalmente, o senhor do norte do Alentejo, Abd Allah bin Wazir, concordou com a rendição da cidade em troca da promessa da salvaguarda da vida dos habitantes dentro das muralhas. Os cristãos concordaram e assim, no dia 18 de outubro, Alcácer do Sal mudou de mãos, passando agora definitivamente para a posse dos portugueses. Abd Allah bin Wazir tinha agora perdido a sua capital e com isto as suas outras possessões ficaram fragilizadas e não tardou muito até que caíssem. Mas este senhor muçulmano, agora feito cativo, era manhoso. Isto porque, segundo um relato da época, ele fingiu querer converter-se ao cristianismo, foi batizado e libertado, tendo depois escapado para Sevilha e voltado a lutar contra os portugueses. Mas, eventualmente, este seria morto por outro líder muçulmano. O reino português tinha agora uma importante praça nas suas mãos. Mas pergunto a vocês, onde andava Dom Afonso II durante o primeiro avanço real de Portugal em mais de 25 anos? Estranhamente, à medida que a data do cerco se aproximava, o monarca português parecia cada vez mais longe da frente da batalha. Se entre abril e maio de 1217 o poderíamos encontrar em Lisboa, e existiam autores que consideravam que durante esta estadia ele deu um impulso muito significativo nos preparativos da campanha, entre maio e junho vemos o rei no caminho para Coimbra, passando por Alcobaça, e, em julho, em terras de Santa Maria, atual Concelho de Santa Maria da Feira, para depois rumar a Guimarães, onde permaneceu entre agosto e setembro. O que é que acontecia quando um rei não estava presente numa conquista desta dimensão? Este simplesmente deixou toda a glória da conquista aos mestres portugueses das Ordens do Templo, Hospital e Santiago, mas sobretudo ao bispo de Lisboa, Dom Soeiro Viegas. Isto foi um grande erro de Dom Afonso II, pois vamos ver muito em breve como este bispo se iria revelar um inimigo feroz do monarca. Chegamos assim ao final deste episódio, onde vimos como Dom Afonso II conseguiu expulsar o rei Leonês das suas terras com a ajuda do seu aliado castelhano e também como este conseguiu resolver os conflitos com as suas irmãs.
Demos também uma volta pelos reinos cristãos da Península Ibérica e acabamos em Portugal com a conquista de Alcácer do Sal. Não percam o próximo episódio onde iremos falar das inquirições gerais e de mais uns conflitos, desta vez com alguns dos grupos privilegiados. Até lá, um bem-aja a todos.